Falta uma semana para a eleição municipal. Vai ser no domingo que vem, ou ao menos o primeiro turno dela. Falta um mês para a eleição americana, que será em 5 de novembro. E por conta de eleição aqui ser tão agitada, a gente não tem falado o suficiente da eleição por lá. Mas é importante, porque o Donald Trump dessa eleição é muito diferente do Trump da eleição de 2016 e 2020. Ele está mais claro a respeito da sua natureza. Vamos começar com a afirmação de que imigrantes do Haiti estavam comendo bichos de estimação, gatos e cachorro em Springfield, estado de Ohio. Virou meme, piada na internet, vídeos de música, porque é uma afirmação tão completamente maluca, tão obviamente mentirosa, que não dá para levar a sério, né? E, no entanto, a gente devia levar a sério, porque ela mostra um certo padrão, sabe? A origem da história é uma senhora que perdeu seu gato. O gato fugiu. Aí depois ele apareceu. Mas um dos sujeitos que soube do gato desaparecido contou em um grupo de Facebook sobre os detalhes do sumiço e aí, acrescentou um ponto. O de que ele havia visto o gato sendo preparado por imigrantes haitianos e que ele tinha ouvido que essas pessoas faziam o mesmo com cachorros. Tudo mentira, inventado. Mas vamos dissecar essa ideia, pegar um grupo de pessoas naturalmente hostilizadas, uma minoria dentro da sociedade e espalhar histórias de atos bárbaros por parte delas. Ou seja, reforçar a hostilidade contra uma minoria, reforçar os estigmas, transformá-los numa ameaça. Trump tem uma solução para imigrantes, tá? É declarada em inúmeros discursos, não é escondida. Deportação em massa, ou melhor, a maior deportação em massa jamais realizada nos Estados Unidos. Ele vai além. Diz que pretende suspender o direito de nacionalidade após nascimento. Hoje, qualquer pessoa que nasce nos Estados Unidos tem passaporte americano, é cidadã do país. Trump quer acabar com isso. Não é tão simples, tá? O direito à cidadania é outorgado pela 14ª emenda à Constituição. Seria preciso aprovar uma emenda nova à Constituição, coisa que lá é dificílimo de ocorrer. Mas é o discurso do ex-presidente. Agora, deportação em massa, ele tecnicamente poderia tentar fazer. Então, o que seria a maior deportação já feita na história? Houve grandes deportações de italianos e judeus europeus em 1919. Não temos números precisos, mas foi grande e foi ilegal. Ainda assim aconteceu. Na década de 1950, houve uma deportação de mais de 1 milhão de mexicanos. Ainda hoje se cantam canções, doloridas desse período, falando de famílias separadas, uma tragédia de grande porte. Ou seja, estaríamos falando de deportação forçada de bem mais do que 1 milhão de pessoas. Vocês imaginam? Polícia por todo o país cercando gente, mandando para grandes campos de detenção. Funcionários ficham cada um, checam os papéis, aí mandam embora. Para onde? Como? De ônibus, de avião? Vocês conseguem imaginar a cena desses grandes campos de detenção, o drama das famílias separadas, os filhos americanos chorando, os pais ilegais que eles foram arrancados de repente? Sabe? Mais uma imagem para guardar, vamos lá. A polícia arrancando as pessoas das suas casas e botando em grandes campos de detenção. Vamos chamar assim, de campos de detenção. Poderia ter outro nome, mas vamos ficar com esse. Uma das afirmações que Donald Trump vem fazendo a toda hora é de que, se ele perder a eleição, a culpa será dos eleitores judeus. Por quê? Judeus historicamente votam no Partido Democrata. Claro, tem uma meia dúzia de republicanos, mas são mais raros. Os 3 locais com as maiores comunidades judaicas são Nova York, Los Angeles e Flórida. E dos 3, 2 são cidades democratas, assim, no talo. E na Flórida, a comunidade judaica é justamente composta pela turma que, durante muito tempo, fez daquele um estado que, vez por outra, dava vitória para o candidato democrata à presidência da República. O que é então essa ideia de que os eleitores judeus seriam responsáveis pela sua derrota caso aconteça? Trump não fala que, se ele perder, a culpa será das mulheres, embora Kamala Harris seja a favorita entre mulheres. E há muito mais mulheres do que judeus. Ele também não diz que a culpa será dos negros, embora haja muito mais negros do que judeus, e a população negra vota em peso no Partido Democrata. Ou então latinos, ou, descendentes de italianos. Embora descendentes de italianos costumem votar nos democratas sempre. Por que pensar em particular judeus? É como se judeus, em especial, precisassem dar um teste a mais de lealdade ao país. Eles, em particular, precisam provar o seu patriotismo. Outros grupos não precisam.
Em agosto de 2017, na cidade de Charlottesville, na Virgínia, um grande protesto marcou o primeiro governo Donald Trump. Um grupo de neonazistas carregando tochas passou em desfile pelas ruas gritando, entre outras frases feitas, "Judeus não vão nos substituir". Entre os supremacistas brancos e laios da Europa, uma das teorias malucas é de que está para acontecer uma grande substituição. Pessoas vindas de outros lugares não arianas, substituiriam a população local, sangue e terra. É isso que forma a nação, o sangue do povo original do lugar e a terra onde vive. Quem não é daquela terra não compartilha aquele sangue, não pertence ao local e deve ser retirado, extirpado. É daí que vem o grito, "Judeus não vão nos substituir". O mito original nazista é o da facada pelas costas. Eles diziam que a Alemanha estava, vejam só, vencendo a Primeira Guerra Mundial, mas judeus ricos muito poderosos forçaram a mão de um governo alemão corrupto e os fizeram se render aos aliados. Essa seria a facada pelas costas, a grande traição. Isso que fazia de judeus pessoas de quem se devia desconfiar. Judeus precisavam, por definição, provar lealdade, pois, por definição, eram naturalmente propensos à deslealdade. Judeus, historicamente, são aqueles errantes, os que nunca precisam pertencer a lugar nenhum. Essa ideia de que são sempre estrangeiros, não importa em que terra estejam, é a natureza essencial do antissemitismo. Mas não precisamos ficar apenas neles. Os haitianos e a história completamente inventada, abjetamente racista, de que estão comendo cachorros e gatos das pessoas, os bárbaros, os incivilizados, os que não se adequam, assim como a fantasia de, vamos chamar pelo nome claramente, agora é hora, a fantasia de erguer grandes campos de concentração para onde jogar todos os estrangeiros. O discurso de Donald Trump nessa eleição de 2024 é nazista. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Essa semana nós vamos lançar o streaming do Meio. Isso. Um ícone ali na sua televisão, ali junto de Netflix, Globoplay, Disney+, Max, Prime. Vai ter programas novos do Meio, documentários nossos. Vamos falar de como a tecnologia está afetando a sociedade, de história do Brasil, mas nesse nosso streaming é história do Brasil de verdade, não é imaginada, não é das teorias conspiratórias. Vamos falar de política, de religião. Teremos também programas e documentários licenciados. Os convites começam a ser distribuídos essa semana. Até o fim do mês, todos os assinantes premium do Meio terão acesso ao nosso material. Com novidades, toda semana. Agora é hora de assinar, né? Esse é o ponto de partida. Se tem uma coisa a qual eu tenho horror completo é lançar essas palavras, nazista, fascista, de forma impune. Certas palavras a gente tem de tratar com muito respeito pelo peso que carregam. Golpe de Estado é outra. Golpe de Estado é uma coisa muito específica que começa com a ruptura violenta da Constituição para depor o governante eleito. Fascista não é todo mundo de direita. Mesmo na extrema direita, há mais não fascistas do que fascistas. E o nazismo é o pior tipo de fascismo. Talvez no campo da direita, a palavra mais forte de se usar contra alguém. Em 2020, o historiador americano Robert Paxton, autor de Anatomia do Fascismo, chamou Donald Trump de fascista. Ele escreveu isso logo após a invasão do Capitólio, justamente por conta da invasão. Ao tentar fazer a ruptura constitucional por um método violento, com a invasão do Congresso, com milícias organizadas, ali Paxton viu o que faltava para fechar todos os elementos da definição. Trump ele classificou como fascista. Paxton não é só um dos maiores especialistas vivos em fascismo, não. Até os anos 90, ele ainda era convocado por tribunais franceses, alemães, europeus em geral, quando velhos fascistas do tempo da Segunda Guerra ainda estavam sendo julgados. Precisavam de um cara, um especialista em fascismo, para explicar para o júri o que era. Mas o nazismo dá esse passo a mais, tem ainda mais forte, ainda mais acirrado o discurso xenófobo, esse discurso da terra e sangue, essa coisa pesada, horrível, de espalhar mentiras, teorias conspiratórias sobre os grupos mais frágeis da sociedade, de estigmatizar, de mover uma campanha contra quem precisa de mais ajuda. Isso os nazistas faziam. Aí tem esse componente adicional, a ideia de que judeus em particular, precisam provar seu patriotismo, é inacreditável. E termina com campos de concentração para imigrantes, que no futuro serão deportados. Cara,
Ninguém está afirmando aqui que os campos de concentração vão se tornar campos de extermínio. Não é isso. É que a estrutura de discurso que Donald Trump está usando é nazista. Não era assim, mas nesta eleição se tornou. E essa leitura não é minha, é de Timothy Snyder, autor de Sobre a Tirania, doutor por Oxford, professor de Yale, um dos mais respeitados historiadores americanos das tiranias, em particular das tiranias fascistas e comunistas. Timothy Snyder, de Yale, Robert Paxson, de Columbia. É o que pensam sobre Donald J. Trump. Dia 3 de outubro, o meio faz 8 anos. Muita coisa mudou nesse período. Passamos por pandemia, crescimento da direita radical, agravamento da crise climática. O meio mudou bastante também, mas uma coisa permanece a mesma. A ideia de fazer um jornalismo moderno e democrático que transmita dados e fatos confiáveis, combatendo a desinformação sustentado pela colaboração dos seus assinantes. Esse ano o meio vai dar um grande salto qualitativo. Teremos um canal no YouTube com uma grade de programação muito mais parruda. E vamos lançar o nosso aplicativo de streaming, onde você vai poder assistir documentários inéditos, programas, além de toda a nossa produção em vídeo. Quer ser um dos primeiros a experimentar essa novidade? Então assina o meio agora. A partir do dia 3 vamos começar a convidar os nossos assinantes premium a conhecer o app do meio e ver nossos vídeos no celular, computador ou na TV. Vem com a gente construir o jornalismo do futuro. Assina, só R$15 por mês. Siga o link na descrição do programa.